Bom, que bom que deu certo. Bom, vamos lá. Disciplina de História agora, certo? Já podem colocar os nomes de vocês, tá bom? O mouse não quer responder, vai por aqui mesmo. Bom, nossa última atividade já está com um certo tempinho que eu havia passado, né? Era a atividade das páginas 144 e 147, né? Ainda continua sem algumas pessoas me entregarem. Na verdade, só 3 pessoas entregaram. Deixa eu só abrir o livro aqui. Olha. Cadê o resto do pessoal? Tinha 16, 20 pessoas. Pessoal, cadê o resto de vocês? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem é Yasmin? Me retiram? O que foi isso, Yasmin? Tá querendo dizer que tiraram você? Tá bom, tá tudo bem. Bom, vamos lá. A página que a gente encerrou a atividade foi na página 147, né? A atividade começou na 144 e até a 147. Todo mundo aqui viu a correção? Alguém faltou a correção? Página 144. Pessoal, abram o livro de vocês. Não, é história, tá bom? Livro de história, página 144, ô Guilherme. Ah, tá bem, tudo ok. Tudo ok. Só faltava essa. Vocês estão ouvindo essa música não, tá, pessoal? Ai, meu Deus do céu, que vergonha. Bom, pessoal, é o seguinte, eu queria passar para vocês de novo a correção, mas eu sei que eu passei. Eu só queria que todo mundo que estivesse aqui presente já tivesse passado também pela correção. Mas vamos lá, é o seguinte. Vamos pular para a página 148 para a disciplina andar um pouquinho mais. Certo? A gente já viu essa atividade, a gente já corrigiu. Eu só queria que vocês dissessem se alguém daqui não viu essa correção. Como a maioria, aliás, como eu acredito que todo mundo viu, talvez um ou outro faltou, então vamos para a página 148, tá bom? A gente vai só ver umas questões aqui de encerramento e a gente ainda está falando da independência das Américas, tá bom? A gente vai continuar
dentro desse assunto, tá certo? Bom, vamos lá. Primeira questão é o seguinte. Talvez isso aqui. Ainda está ouvindo, Yasmin? Ah, que bom. Vamos lá. Durante os séculos 17 e 18, o Brasil foi palco de motins, conspirações, revoltas e rebeliões. A Inconfidência Mineira é uma das expressões mais contundentes desse período. Em relação a esse período, só um momento, em relação a esse período, assinale a alternativa correta. Peraí. E é que vocês puseram, pessoal, aliás, na A não, desculpe, na 1. Pessoal, 6 pessoinhas, pessoal, é a A. Vamos lá, a primeira questão é a A, tá certo? 6 pessoinhas não vamos participar, tá bom? Não tenham medo, não. Segunda questão. A transmigração da família real portuguesa para o Brasil em 1808 repercutiu de forma significativa no que se refere à participação do Brasil no mercado mundial. Por quê? Essa daqui, se vocês não lembram, eu também havia passado. Só, eu acho que eu não pus no Google Sala de Aula, mas culpa do meu esquecimento. Ah, é. Exatamente, Cadê? Vamos lá. Primeiro, a 2, tá bom? Terceira questão. O ideário da Revolução Francesa, que, entre outras coisas, defendia o governo representativo, a liberdade de expressão, a liberdade de produção e de comércio, influenciou, no Brasil, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Por quê? Terceira questão, pessoal. Vou corrigir rapidinho, porque o próximo assunto é um pouquinho longo, mas dá certo também. A gente já está aqui passando quase metade do livro. Terceira questão. Isso, gente, está sendo o orgulho da sala, viu? Terceira questão é a E. Quarta questão. A transferência da corte portuguesa para o Brasil beneficiou por nada. A quarta questão. Ops, o que foi que eu apertei aqui? Não fez, Yasmin, a 4? Então, o pessoal que chegou aqui. Então, quarta questão, item C, tá bem? Beneficiou o Brasil, pois a presença da coroa portuguesa beneficiou a ruptura do pacto colonial sem grandes convulsões sociais, tá certo? Quinta questão. A respeito da independência do Brasil, pode-se afirmar que qual das alternativas da quinta questão vocês marcaram? Página 149, para quem chegou agora. Livro de História, página 149, estamos na quinta questão. Eu vou refazer aqui a correção das outras.
Shift Enter. C. É a terceira questão, né? Terceira questão, item E. Quarta questão, item C. Questão, item D. Opa! Não, desculpem. Espera aí. Quinta questão, item E. Não dá para apagar as mensagens aqui. Quinta questão é o item E, tá bom? Quinta questão, item E. Sexta questão. A organização do Estado brasileiro. Pessoal, esse barulho está atrapalhando a aula. Ah, que vizinho chato. Podia ser corno. A organização do Estado brasileiro, que se seguiu à independência, resultou no projeto do grupo. Sexta questão, pessoal. Sexta questão eu disse que estava até razoavelmente fácil. A sexta questão é o item A, tá bem? Grupo Liberal Conservador, que defendia a monarquia constitucional, a integridade territorial e o regime centralizado. Sexta questão, item A, tá bem? Pronto, atividade corrigida também, tá? Essa daqui eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu não havia colocado no Google Sala de Aula. Bom, a gente agora vai ver bastante coisa sobre a independência das Américas, né? Num contexto mais geral, tá certo? Começando pelos Estados Unidos. Então, vamos lá. Todo mundo abra o livro na página 152. A independência dos Estados Unidos da América. Desculpa, pessoal. O sistema aqui, o problema que deu para entrar, acho que foi o que me tirou da reunião agora. Por que não mudou a câmera? Não, acho que tá bom. Vamos lá, só retomando. Livro, página 152. A independência dos Estados Unidos da América. A independência dos Estados Unidos foi um movimento de rompimento político no século XVIII, que contestou e derrotou não só o regime absolutista, mas também sua prática mercantilista. Tá dando para acompanhar, né, pessoal, a leitura? Pessoal? Se o som estiver atrapalhando, pessoal... Tá sim, professor. É o mundo de ambiente, se vocês quiserem, tá bom? Para que isso acontecesse, foram decisivas as ideias iluministas, que defendiam um fim do antigo regime e a não participação da religião na vida política como condições de haver evolução econômica e tecnológica. E foram justamente os estadunidenses que utilizaram os ideais do iluminismo pela primeira vez para romper com as monarquias absolutistas.
As monarquias absolutistas, como a gente viu, como a gente sabe, né, eram aquelas onde o poder era centralizado no rei, com grande influência da igreja, certo? Os Estados Unidos aqui, a princípio, como a gente pode notar nessas linhas aqui, defendia o fim do antigo regime e a não participação da religião na vida política, já que a igreja ditava muito do que acontecia nas monarquias, certo? Nos governos mais antigos, por assim dizer. Recapitulando, vimos que os Estados Unidos foram povoados em um sistema colonial. Inicialmente, as famílias inglesas vieram para a América do Norte, fugindo da crise política e econômica da Inglaterra, bem como da perseguição real aos protestantes. Após alguns anos, a coroa inglesa, depois de superar a Guerra Civil, enxergou na colônia norte-americana uma grande possibilidade de fortalecer sua economia. Assim, passou a controlar as 13 colônias, como vimos anteriormente. Página 153. Como foi dito, a economia nessas colônias era diferente. Enquanto a parte norte buscava um mercado interno, a parte sul usava a plantation, isto é, latifúndios monocultores, à base de trabalho escravo, voltado para o mercado externo. O controle inglês, aí, o controle inglês sobre as colônias americanas era superficial, devido às constantes guerras e aos conflitos vividos pela Inglaterra na Europa. Em função disso, as colônias passaram a ter cada vez mais autonomia política e econômica. Isso criou condições para que o sentimento de nação e patriotismo crescesse entre os norte-americanos, o que levaria mais adiante ao rompimento com a metrópole. Vamos entender o seguinte. Aqui temos uma Inglaterra passando por um contexto de... Quantas pessoas tem? A Inglaterra passando por um contexto de guerra, certo? E tendo que se recuperar economicamente, tendo que fortalecer sua economia. A Inglaterra já havia colonizado os Estados Unidos aqui, certo? Então, ela viu no que hoje a gente conhece como Estados Unidos, né? Ela viu nessas terras uma oportunidade de fortalecer sua economia, tá certo? Assim, eles passaram a controlar as colônias norte-americanas, desse jeito. Só que o controle das colônias era bastante superficial. E nós temos os Estados Unidos passando por bastante crescimento, certo? Tanto por conta do mercado interno, como por conta do mercado externo, que se baseava também no desenvolvimento do trabalho escravo, certo? Então, você nota que a metrópole, que no caso é a Inglaterra, é enfraquecida, e a colônia, que era os Estados Unidos, se fortalecendo. Com essa vida boa nos Estados Unidos, né, essa vida boa em ascensão, nós temos aquele sentimento de patriotismo, de amor por aquela terra que está se desenvolvendo, aquela terra que me recebeu, certo? A terra de onde eu nasci é uma terra boa. Então, aí a gente tem um princípio, né? O comecinho do patriotismo norte-americano, que chega a ser quase uma doença até certo ponto. Não me entendam mal, acho que eu peguei pesado quando disse que chega a ser uma doença.
no sentido de a pessoa, vamos explicar, por ser estadunidense, se achar melhor do que todo o resto do mundo, como se os Estados Unidos fosse um país perfeito, como se lá não tivesse pobreza, como se lá não tivesse corrupção. Lá tem dessas coisas sim, né? É isso que eu estou querendo dizer. Esse patriotismo exacerbado, né, exagerado, chegando a ser um ufanismo, isso aí chega a ser meio que anormal. Isso não é correto, né? Eu diria que é meio que doentio amar tanto uma terra. Foi isso que eu quis dizer. Eu acho que eu me expliquei da melhor maneira possível. Mais do que a construção de uma identidade, as 13 colônias superaram rivalidades históricas em busca da unificação do território estadunidense. Consolidou-se a ideia de uma confederação de estados, onde cada um teria autonomia de ações e decisões, mas estaria submetido a uma constituição baseada no modelo iluminista de república. A prática da coroa inglesa de elaborar leis para cobrar impostos e tributos altíssimos às colônias também foi decisiva para o desejo de independência, como veremos a seguir. Certo? Atenção nessa informação. Vamos ligar ao que eu falei no começo da aula. A Inglaterra estava passando por um contexto de guerra, estava se superando e se recuperando da guerra civil. É o que eu sempre falo para vocês aqui. Financiar uma guerra é caro. É caro financiar uma guerra. Então, se a nação passou por uma guerra, você sabe que vai estar com a economia abalada. Ela viu na colônia norte-americana uma oportunidade de se fortalecer e até cobrava grandes impostos. Esse tipo de cobrança de imposto, de maneira exagerada, como a gente viu na atividade anterior, foi o que moveu o desejo de independência, foi o que moveu a Inconfidência Mineira, né? Vocês vão ter que concordar. Foi o que moveu a Conjuração Baiana. Foi o que moveu o Brasil para querer ser independente de Portugal, né? O Brasil se viu independente de Portugal, mas o Brasil não estava independente dos seus superiores, por assim dizer, né? Então, esse tipo de cobrança, de repressão e de opressão econômica traz revolta e traz uma vontade de que haja uma independência, certo? É isso que eu estou querendo dizer, explicando isso aqui. Opa, aqui. A Guerra dos Sete Anos. O século XVIII, na Europa, foi marcado por muita instabilidade e conflitos ocasionados pela crise do sistema colonial e pelo surgimento da Revolução Industrial. Como já vimos, o modelo econômico mercantilista e o regime político absolutista passaram a ser bastante criticados por movimentos filosóficos, com destaque para o iluminismo, e trouxe concepções como o liberalismo econômico, a fisiocracia e o liberalismo político, vistos como necessários para que a industrialização e o avanço tecnológico se concretizassem. Só uma perguntinha, pessoal, que a gente fala muito disso aqui, mas o iluminismo, vocês sabem o que é? Deixa eu só fazer um pequeno resumo aqui. O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão, né, que é a luz, contra o regime das trevas. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Ah, meu Deus do céu, pessoal. Hoje tá muito chato esse vizinho.
Vou procurar outro ambiente para dar aula segunda-feira. Resumindo, o Iluminismo foi esse movimento intelectual do século XVIII, certo? Em plenos finais da Idade Média, que pregava o uso da razão, que era a luz, contra o regime das trevas, que era as práticas da Idade Média, né? A Idade Média a gente conhece como Idade das Trevas, um dos períodos em que a Igreja tomou conta da humanidade. Tiveram muitos avanços? Tiveram muitos avanços, mas foi o período da Inquisição, onde centenas de pessoas foram assassinadas, principalmente as mulheres, acusadas de bruxaria, certo? Então a gente vê aqui que, sim, foi um período de atrocidades, né? Mas esse movimento, o iluminismo, trouxe mudanças econômicas, políticas, sociais, certo? Principalmente nos termos, nas ideias de liberdade e de igualdade, né? E de fraternidade também, que era o lema da Revolução Francesa. E, claro, o iluminismo tinha apoio dos burgueses, certo? Pensadores e intelectuais burgueses. Necessariamente isso que é o iluminismo. Então, quando você pensa em ideias iluministas, você pensa em ideias baseadas na razão, mas que o iluminismo aqui na economia, né, é meio que o liberalismo econômico, certo? Não é muito para o socialismo, está mais para o capitalismo, que torna as coisas um pouquinho complicadas e difíceis para quem é pobre. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo de comércio liberal aqui para vocês. Comércio baseado no liberalismo, preste atenção. Comércio baseado no liberalismo é onde o vendedor vende aquele produto pelo tanto que ele quer, sem que haja uma lei que regulamente quanto é que ele pode vender mais ou menos, né? Porque aqui no Brasil, preços abusivos não podem existir, né? Deixa eu ver, esse lápis aqui, ali na mercearia, vende a R$ 1. Lá no mercantil, vende a 80 centavos. Em Fortaleza, talvez venda por 1,30, certo? Preços parecidos, né? Regulamentados por lei. Agora, se alguém vender esse lápis aqui por R$ 5, está muito caro, o preço está abusivo, certo? Isso não pode acontecer, por lei. A gente viu agora pessoas vendendo álcool em gel em preços absurdos, tendo seus estabelecimentos fechados, né? Preços abusivos não podem haver no nosso regime econômico. Mas no liberalismo econômico, eu vendo esse lápis aqui por R$ 50 e ninguém vai poder dizer nada contra. A economia é liberal, eu vendo pelo tanto que eu quero. Compra quem quiser. Se achar caro, se não tem dinheiro, não compra. Isso que é o liberalismo econômico, basicamente, certo? Basicamente é isso. Então, e aí? Você me diz, é bom desse jeito ou é ruim? Tem vendedor que, ó, ia botar o preço na goela. Então, vamos ver o que é melhor para a nossa classe social. Eu acredito que o liberalismo é terrível. Bom, segundo parágrafo. Nesse panorama europeu, vários conflitos aconteceram, com destaque para a Guerra dos Sete Anos, iniciada em 1756, que envolveu diversas nações, especialmente a Inglaterra e França. Esse acontecimento foi decisivo. Perdi. Esse acontecimento foi decisivo para que a autonomia dos colonos norte-americanos se consolidasse. A autonomia dos norte-americanos, só para retomar, a autonomia dos norte-americanos se consolidou enquanto a sua metrópole, Inglaterra, estava mirando na França, certo? Pois a coroa inglesa teve que concretar suas forças, concentrar suas forças contra os franceses, gastando dinheiro e energia, né? Gastando energia e dinheiro. Essa guerra se dividiu basicamente em dois conflitos. Um, centrado na disputa marítima e colonial entre Grã-Bretanha e seus inimigos, os Bourbons da França e da Espanha. O outro era a disputa entre Frederico II, o Grande, da Prússia,
e seus rivais, Áustria, França, Rússia e Suécia. Hostilidades prévias contribuíram para a formação desses dois lados. Os franceses, inimigos históricos dos ingleses, se uniram aos austríacos devido ao seu poderoso exército, e russos contra a Prússia. Esta, por sua vez, aliou-se aos ingleses, pois tinha aliou-se aos ingleses, pois tinha uma disputa contra os estados do Sacro Império Romano Germânico, particularmente a Áustria. Os russos estavam interessados na Prússia Ocidental. Os austríacos queriam retomar a Silésia. E os franceses queriam continuar a luta contra a Grã-Bretanha e obter colônias, pois, como já vimos, o processo de expansão marítima da Inglaterra e da França demorou por razões políticas e de instabilidade interna, o que contribui para retardar a busca de novas rotas comerciais. Assim, os franceses passaram a cobiçar as colônias da América do Norte e da Índia. Mais ou menos, um pouquinho parecido com o Brasil, né? Aliás, um pouquinho parecido com Portugal no século XV, onde nós podemos notar o início das grandes navegações, certo? Justamente em busca de novas rotas comerciais. As grandes navegações que trouxeram o processo de globalização partiram, né, a princípio, por conta de motivações econômicas. Principalmente, o pioneiro, que é Portugal, começou as rotas comerciais, começou a expansão marítima por motivação econômica, buscando as Índias para comerciar as especiarias. Entenderam até aqui? Alguma dúvida? Falei demais? Falei rápido? Ficou alguma coisa solta? Alguma coisa não deu para ouvir? Hein, pessoal? Sem dúvidas? Nenhuma dúvida, professor. Necessariamente esse assunto ele não é muito difícil, não. Explicando, resumindo, Inglaterra passava por uma guerra, Inglaterra já havia colonizado os Estados Unidos. Inglaterra estava saindo de uma guerra, a economia inglesa estava fraca. Então ela viu nos Estados Unidos aqui a oportunidade de crescer economicamente. Então passou a cobrar impostos daqui, sugando os Estados Unidos, né, as 13 colônias norte-americanas. Com essa cobrança exagerada de impostos, os Estados Unidos começou a se revoltar com os ingleses e querer independência. E a França começou uma guerra contra a Inglaterra. Então, a Inglaterra direcionou toda a sua estrutura, toda a sua inteligência contra a França. Dedicou-se à guerra. Aqui a gente vê a possibilidade de os Estados Unidos se livrarem de vez, se consolidarem como independentes. Assim como Portugal, né? Portugal veio para o Brasil foragido, viu no Brasil a oportunidade de se reencontrar economicamente, né? Exatamente isso. Bom, deixa eu me ver. Necessariamente aqui eu acho que está bem vantajoso, eu acho que até dava para a gente fazer as atividades. São só 2 questões, dá para fazer. Eu não queria passar sem a leitura concluída, mas eu acho que dá para fazer, tá certo? Vamos deixar para a próxima aula de história, que é... Próxima aula de história é segunda-feira. Segunda-feira a gente se vê, então. Tá certo? Bom, meus queridos, é isso. Tá saindo tanto, não sabe nem como. Saindo da aula, ô Yasmin? Bom, agora eu vou sair querendo por querer mesmo. Tá certo? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá bom? Espero que todo mundo tenha ficado por dentro do assunto. E é isso. Até mais, meus queridos. Fiquem Tchau, com Deus. professor. Até. Bom final de Bom final de semana. semana. Um abraço para todo mundo.
Maria, que coisa feia dessa Oh, meu Deus. ligado.